Então, bom dia, pessoal. Nossa primeira aula foi só a correção das atividades. A partir de agora, a página 62. Então, na página 62, vocês podem verificar sobre o que nós vamos falar. Nós falamos na última aula sobre a divisão silábica, recordando as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E é isso que nós veremos a partir de agora, certo? Então, o exemplo que tem aqui nessa página é o seguinte: a maioria dos habitantes do reino das palavras da língua portuguesa é como nós. Nossa parte mais forte é a mão, isto é, a penúltima sílaba. Somos as paroxítonas que terminam em a, e, o, e em. Então, nós podemos verificar o quê? Que a maioria das palavras da nossa língua elas são paroxítonas terminadas em a, e, o, e em. Certo? A maioria delas. Depois nós temos aqui: como somos maioria, representamos nosso povo e não precisamos de nenhum sinal a mais para que nos reconheçam. Vejam uma representação de cada uma de nós. Então, temos alguns exemplos aqui de paroxítonas: casa, parte, conto, comeram, nuvem, certo? São alguns exemplos. Lembrando que são palavras paroxítonas que não têm acento. Já mais aqui, nós veremos aqui: algumas da nossa grande família de paroxítonas não se parecem com a maioria, pois têm uma terminação diferente de a, e, o, e em. Para que saiba que pertencem à nossa família, saem por aí com uma luva, isso é, com acento na penúltima sílaba. Então, pessoal, o que quer dizer isso aqui? Que a maioria das palavras com essas terminações aqui, elas são paroxítonas que não são acentuadas e que tem algumas que tem o acento. Vocês podem ver que a terminação é diferente dessas que foram abordadas aí nesse balãozinho de cima, como é o caso aqui: táxi, hífen, bônus, álbum, açúcar, tórax, bíceps, órfã e túneis. Então são palavras paroxítonas que são acentuadas, ou seja, elas fogem do que é a grande maioria das palavras paroxítonas, certo? Então isso aqui fica pra gente como o quê? Como uma dica também da maioria das terminações. A maioria das palavras da nossa língua são paroxítonas e tem também essas terminações: a, e, o, e em. Lembrando que tem essas que são paroxítonas, mas não levam acento. Então temos aqui na página 63 o seguinte: temos aqui, acentuação natural, não se usa o acento gráfico. Então, são nas terminações que já foram ditas: as, es, os. Então, uma dica: as vogais da palavra camelo, por exemplo, certo? Aqui é uma dica. Nós temos o seguinte, a outra opção aqui, e em, ou ens. Então, dica: as letras da palavra amem, do verbo amar. Então, atenção: é diferente de a, é diferente de ao. É nisso que vocês têm que prestar atenção também. Então, temos exemplos aqui: barriga, telefone, apito, cedem, apagam. Agora aqui nós temos aqui a acentuação não natural, ou seja, quando nós utilizamos o acento gráfico. Então, todas as outras terminações das paroxítonas. Por exemplo, as terminações são I, IS, U, US, R, X, N, L. Tem aqui a dica. Então, as consoantes da palavra rouxinol, certo? Vocês podem utilizar o quê? Vocês podem verificar aqui, pra gente. Como é que eu vou decorar? Então, aqui, lembrando que R, X, N, L na palavra rouxinol, vocês podem verificar que todas, as consoantes aqui, elas vão lembrar qual que é a terminação que não tem acentuação natural, certo? Então, a dica na hora: nossa, como é que eu vou lembrar qual paroxítona que é acentuada e que não tem um acento que é natural? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou lembrar: nossa, a palavra rouxinol. Vou pegar dessa palavra, tirar as consoantes e vou verificar que essas palavras, essas terminações são as que têm acento, certo? E temos aqui as terminações ans, ãos, uns e ps. Temos um caso especial, como vocês já sabem, a nossa língua portuguesa não é uma disciplina
exata, tem os casos especiais. Acentua-se a forma verbal da terceira pessoa do singular do verbo, do pretérito perfeito do indicativo pôde. Por quê? Para poder identificar o pôde do pode. Porque a gente tem que fazer essa diferenciação colocar esse acento para poder identificar o tempo do verbo, certo? Então, os exemplos aqui da acentuação que não é natural é táxi, bônus, álbum, hífen, açúcar, tórax, bíceps, órfão e túneis. Depois nós temos aqui as atividades. Então vamos ver se a partir das explicações dadas, sem ter que decorar várias outras terminações, você consegue descobrir quais das palavras paroxítonas seguintes são acentuadas. Coloque o acento se necessário. Então vocês têm aqui uma relação de palavras, certo? Olhem aqui essas dicas para vocês conseguirem fazer. 4.5. Volte as palavras do texto de Lobato e da tira de Mafalda que você analisou quanto à tonicidade. Verifique se há alguma proparoxítona sem acento, certo? Olhem lá, pelo que vocês se lembram das proparoxítonas, tem como ela não ter acento? O que vocês se lembram? 4.6. Localize outras palavras proparoxítonas no texto de Lobato e em outros textos deste caderno. Alguma que não é acentuada? Novamente, repetindo a pergunta daqui de cima. Existe proparoxítona que não é acentuada? Certo? A 4.7. Você já sabe que o mais frequente no português, e por isso esperado, é que a palavra seja paroxítona terminada em a, as, e, es, o, os, em, ens ou am. As palavras proparoxítonas exigem uma pronúncia inesperada, que não é a típica da nossa língua. Por isso, todas as palavras proparoxítonas recebem acento gráfico. Agora na página 64. Descubra quais das palavras seguintes são proparoxítonas e coloque o acento na sílaba tônica. Amassemos, gramática, imperfeito, acorrentar, fantasma, pneumático, devêssemos, fôlego, lâmina e quilômetro, certo? 4.8. Você classificaria as palavras apresentadas a seguir como o quê? Paroxítonas ou proparoxítonas? Então, tem as palavras aqui já com a sua acentação e vocês vão ter que fazer essa análise. 4.9. As palavras cujas sílabas você separou terminam em ditongos crescentes. O que é ditongo crescente? Vocês já viram de algumas palavras em que temos a semivogal e a vogal. Então, ditongo crescente é aquele que ele começa da semivogal e vai para a vogal, certo? Provavelmente você teve dúvida se eram paroxítonos ou proparoxítonos, porque ao serem pronunciados dos ditongos crescentes, a voz discrimina as duas vogais. Palavras cuja última sílaba é uma consoante seguida dos ditongos crescentes, ea, eo, ia, ies, ios, oa, ua, uo, tanto podem ser classificados como paroxítonas ou proparoxítonas. Então, elas são conhecidas como proparoxítonas aparentes. Então, todas são acentuadas como as proparoxítonas. Então, coloque acento, se necessário, nas seguintes palavras. Lembrando da regra, que tem uma regra nova, a da ortográfica, tem algumas palavras que perderam acento, certo? Então, vocês vão ter que fazer aqui, colocar o acento nessas palavras, se for necessário, certo? Depois nós temos aqui mais algumas informações sobre as proparoxítonas, certo? Ou seja, todas as proparoxítonas, elas são acentuadas, certo? E tem aqui as atividades da página 65, certo? Vocês terão que fazer também. E fica de tarefa a tarefa 12, tá, pessoal? Das páginas 123 e 124. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem que eu respondo, tá? Beijos!